Nós vamos fazer contato com o integrante da Rede de Apoio às Famílias das Vítimas do Covid, Paulo Pedrini. Bom dia, Paulo. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, né? Dentro daquilo que é possível no cenário brasileiro, Paulo. E a respeito disso, eu queria saber de você, primeiro, como é que surgiu a ideia de articular essa rede de apoio às famílias e amigos de vítimas fatais de Covid-19 no Brasil. A gente sabe que as ações solidárias, né, têm sofrido um impacto também durante essa pandemia. Eu queria saber, então, como é que surgiu essa ideia e quais os trabalhos estão sendo desenvolvidos hoje. Bom, a rede ela nasceu em março, né? Tá completando um ano, quando apareceu os primeiros casos do Covid aqui no Brasil. Eram pouquíssimos casos. A partir de um encontro com um amigo muito querido, historiador como eu, que é o Danilo César, a gente começou a conversar e já a pandemia já tinha feito um grande estrago na Ásia, na Europa, e a gente já imaginava que quando chegasse aqui, até pelos problemas sociais históricos que a gente tem, a coisa não ia ser brincadeira. Então a gente começou a somar forças. A rede ela tem como objetivo, primeiro, dar um amparo para as famílias. A gente tem um trabalho de memorial das vítimas. Inclusive, há um tempo atrás, pela cidade, foram instalados vários totens homenageando as vítimas da Covid, em vários pontos da cidade, no MASP, na Praça Patriarca, na Praça da Sé, em vários locais da cidade, painéis que homenageavam pessoas que faleceram em decorrência da Covid. Um outro trabalho, a gente tem também um manual de enlutados, já que a gente sabe que muitas vezes a pessoa, quando ela é internada, praticamente quando acontece o pior, a família não tem direito nem de vivenciar o luto, praticamente não tem velório, né? Uma coisa de 1 hora de despedida, com um caixão lacrado. Então, até nesse aspecto, além da perda, a gente tem esse momento muito diferenciado que vem abalando muito as pessoas psicologicamente. Então, a gente conseguiu constituir uma rede formada por historiadores, sociólogos, médicos sanitaristas, psiquiatras, psicólogos, jornalistas, várias lideranças religiosas de diversas tradições. A gente tem um conselho formado, por exemplo, que a gente tem a presença do Padre Júlio, do Sérgio Mamberti e de várias outras pessoas aí que entendem a importância desse trabalho e infelizmente a gente está vivendo nesse momento a pior fase, mas o que nos preocupa muito, Glauca, aqui, tudo que a gente ouve, de fato a gente não sabe qual vai ser a pior fase, né? Porque a cada dia vem aumentando mais e mais os números e a gente não tem clareza do que de fato vai ser o pico dessa pandemia. A gente já superou a marca de mais de 3 mil mortos diariamente e ontem eu vi uma reportagem falando que em meados de abril a gente pode chegar à marca dos 4 mil diários. Então, o trabalho da rede é um trabalho que, de fato, mais do que necessário, ele é fundamental nesse momento, né? Então, a gente tem pessoas pelo Brasil inteiro, em várias regiões do Brasil, todo mundo voluntário, né? A rede não tem nenhuma estrutura, ela tem apoios pontuais, tem várias organizações sociais, vários sindicatos que participam, movimentos sociais. Então, quando a gente tem alguma demanda, inclusive material, apesar de não ser a parte mais forte da rede por não ter estrutura, mas em algumas situações emergenciais,
a gente meio que se mobiliza internamente e busca apoios para tentar atender as demandas. Por exemplo, a gente teve caso, Glauco, até de pessoas que em meio à pandemia não tinham dinheiro nem para as despesas de funeral. E a gente fez uma mobilização interna e para apoiar essa necessidade. Quer dizer, é uma situação dramática mesmo que a gente está vivendo, mas, enfim, a gente está se desdobrando para fazer tudo o que esteja ao nosso alcance e quando não está, a gente ainda tenta correr atrás de outros apoios para tentar dar o melhor da gente. Agora, você citou a questão, né, que muitas vezes as pessoas sequer podem se despedir dos entes queridos, e ainda tem esse processo ali, né, que nessa reta final, no caso, que é estar apartado, né, não poder ver a pessoa na UTI, não ter contato com ela, e é um momento único também porque é uma tragédia social que atinge o país todo, mas também individual, né? Às vezes as pessoas carregam sentimentos de culpa. Como os profissionais estão lidando com esse momento que é totalmente único, diferente daquilo que eles tinham passado? Que tipo de relato você tem tido, Paulo? Olha, os relatos são de muito sofrimento, né, Cláudio? Como você falou, é uma situação completamente diferenciada, né? Normalmente, em muitos casos, infelizmente, a internação chega a ser o último momento que muitos viram a pessoa, né? Porque depois disso vai para a UTI e não tem acesso, enfim, e quando acontece o pior, é como a gente falou, não tem nem o momento do velório, que é um ritual de despedida mesmo que a gente está habituado a fazer, né? Então é muito, muito difícil lidar com essa situação. De fato, o que a gente procura fazer é apoiar essas pessoas psicologicamente. Eu acho que é o fundamental nesse momento, amparar, apoiar e tentar de alguma forma ajudar no que a gente pode, mas de fato é um momento que nós não conhecíamos, né? Nós nunca vivemos nada parecido com o que a gente está vivendo. E aliado a isso, né, Glauco, sem dúvida, não que seja pela pandemia, mas a brutal desigualdade social que a gente tem, ela se escancarou ainda mais, né? A gente vive uma contradição. Agora, no início do ano, a gente teve dados aí divulgados que durante esse último ano, praticamente desde março a gente está nesse quadro da pandemia, as grandes fortunas, os bilionários aumentaram no Brasil. Eram cerca de 230 famílias bilionárias, hoje é cerca de 270, ou seja, a gente teve, em meio à pandemia, mais 40 novos associados ao Clube dos Bilionários. E, em contrapartida, quantos não estão passando fome, literalmente, nos dias de hoje? A fome, que era um problema que, tempos atrás, a gente houve um grande esforço, né, da sociedade, dos governos no combate à pobreza. A gente lembra, por exemplo, o movimento heróico do querido Betinho, né, e tantas outras iniciativas de combate à fome. E hoje, infelizmente, o que a gente mais vê é a fome aumentar mais de forma assustadora, e mesmo quem está mobilizado para ajudar, vê radicalmente pelo nível de empobrecimento das pessoas de forma geral, decair doações. Por exemplo, hoje no jornal Agora Cedo passou uma reportagem lá, o pessoal da CUFA, eles davam acho que 1.200 cestas básicas, distribuíam
1.200 cestas básicas, hoje eles distribuem cerca de 300, 400, porque baixou demais a quantidade de doações que eles estão recebendo. Mas isso é reflexo do quê? Do empobrecimento das pessoas. Né? Então, mesmo as pessoas que querem ajudar, muitas vezes não estão tendo essas condições. É assustador o que a gente está vivendo. O nível de renda caiu de uma forma geral, né? Sim. E medidas de Estado mesmo, né? Impostos, as coisas que são básicas, aí ações que o Estado poderia ter uma outra postura, a gente vê as contas chegarem como se não tivesse acontecendo nada, né? Para conta não tem pandemia, não. Ela chega sempre em dia. Até nos feriados aí diz que não vai mudar nada. A conta chega do mesmo jeito. E muitas vezes, né, Paulo, as pessoas têm dificuldade em fazer um exercício simples de empatia. Quando você fala, por exemplo, da família que perdeu um ente querido e vai ter dificuldade, por exemplo, para arcar com as despesas funerárias, muitas vezes essas famílias, né, principalmente as mais pobres, todos os membros dela trabalham de forma informal. E muitas vezes, justamente por ter que se deslocar sem ter a proteção adequada, porque às vezes não tem nem dinheiro para máscara, né, a pessoa acaba se expondo, contrai a Covid-19, vem a falecer e os outros integrantes dessa família precisam continuar trabalhando e se expondo. Quer dizer, é uma tragédia social que ainda não encontrou o amparo devido do Estado, Paulo. Sem dúvida, né, Glauco? A gente, quando se fala em fechamento, por exemplo, essa medida a partir de hoje aí da decretação desses feriados, a gente sabe que não existe lockdown de fato sem amparo, sem garantir uma renda mínima para as pessoas. A gente sabe a luta que foi para garantir aqueles R$600 que teve ano passado, e na verdade a gente sabe que R$600 é nada para uma família. Tenho dúvida se dá até para bancar uma pessoa individualmente. Né? Você não acha isso se a pessoa tiver casa própria, né? O que a gente sabe que está muito distante de ser a realidade do nosso país. Eu não conheço um imóvel que seja quarto, sala e cozinha que seja R$600. Quer dizer, é um ilusório. E mesmo assim esse auxílio não se manteve, né? Pois é. Então é claro que são medidas que efetivamente não combatem a pandemia. A única coisa efetivamente, até a vacinação, claro que a gente tem uma grande esperança com a vacinação em massa, mas também a gente está vendo a lentidão desse processo, que está muito aquém do que de fato deveria ser, mas o isolamento social aqui, de fato, era a medida mais eficaz. Lockdown sem renda mínima é genocídio da mesma forma, né? Porque inevitavelmente as pessoas vão ter que sair para garantir a sua sobrevivência. Uma coisa que eu fico me perguntando, a gente, é claro que está completamente errado e tem que ser combatido de forma muito severa, mas a televisão dá destaque muitas vezes, a mídia de forma geral, a aglomerações provocadas por festas, etc. Claro que está completamente errado, ninguém tem dúvida disso, e isso tem que ser combatido. Agora, deveria mostrar também o transporte público lotado todos os dias, onde milhões de trabalhadores não têm a escolha de estar lá ou não. Na festa a pessoa tem essa escolha. Agora no trabalho não tem jeito, a pessoa tem que se deslocar e se oferecer ao risco da contaminação diariamente. Inclusive, então, isso infelizmente não é mostrado.
inclusive nessas aglomerações, né, muitas prefeituras, governos do estado têm procedido com a questão da multa, o que é muito importante, mas não existe multa nenhuma para a empresa de ônibus, para a companhia de trem, para a companhia de metrô, que acaba carregando pessoas ali em condições muito ruins, aglomeradas, trens lotados, ônibus lotados. Aí não existe qualquer tipo de fiscalização, que inclusive já está em lei, né? Uma fiscalização que simplesmente na maior parte do Brasil ela não funciona. Agora, Paulo, eu queria que você falasse a respeito também dessa tentativa de mostrar que 300 mil pessoas não são números, são pessoas mesmo, de tentar humanizar isso e mostrar, né, para a sociedade de uma forma geral que existem vidas ali, porque muitas vezes isso acaba virando estatística e as pessoas não conseguem enxergar, né, o tamanho dessa tragédia. Inclusive a rede trabalha aqui com o Memorial das Vítimas do Coronavírus no Brasil, então queria que você falasse a respeito disso, desse trabalho de tornar visíveis as vidas que foram perdidas. Antes disso, Glauco, só um gancho com relação à questão do transporte. Estava conversando com um companheiro do Sindicato dos Metroviários esses dias, e é assustador o nível de contaminação entre os trabalhadores metroviários. Se o índice geral hoje é em 6%, nos metroviários está alcançando cerca de 10%. Quer dizer, então, além dos trabalhadores que utilizam o transporte público, os trabalhadores que estão expostos diariamente por serem funcionários da rede de transporte também, né? Então, o risco ele é generalizado, né? Agora, esse esforço também, Glauco, é mostrar, né, que o número é uma coisa muito fria, né? Muito fria. Então, 3 mil a gente está falando de 3 mil ou um pouco menos famílias, muitas vezes, diariamente, dilaceradas, sofrendo tudo isso que a gente está falando aqui, não só a perda, mas muitas vezes dificuldades onde não encontram muitas vezes saída, né? Porque a gente já está vivendo essa situação e não só vivendo essa situação, mas ela de forma mais acentuada ainda durante esse um ano. E muitas vezes essas pessoas não têm estão perdendo muito a esperança, né? E a gente sabe que a esperança é o final, né? A gente não pode, de forma nenhuma. A gente lembra muito. Eu sou da Pastoral Operária e tive um contato muito próximo com uma pessoa que eu considero um grande mestre na vida, que foi Dom Paulo Evaristo Arnes. E o lema de Dom Paulo era de esperança em esperança. E ele nos dizia, né, que podem nos tirar tudo menos a esperança. Então a gente procura trabalhar muito isso também na rede, no apoio, e dar visibilidade, mostrar o trabalho do memorial, como eu falei, o trabalho dos totens também, que é parte disso, buscar relatos de quem são essas pessoas, o que elas fizeram, dar vida de fato a esses números, né? Mostrar que não são números, são pessoas, são vidas que foram ceifadas e muitas vezes, com certeza absoluta, muitas dessas vidas poderiam ter sido evitadas, dessas perdas poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um outro tratamento por parte do Estado e também da parte da população, pelo menos parte dela, uma responsabilidade maior. Porque é incrível com tudo isso que está acontecendo, Glauco, esse sofrimento todo, e a gente ainda convive com negacionismo. É inadmissível, seja pelo Estado e seja pelas pessoas também individualmente. Isso chega a ser um desrespeito com aqueles que estão sofrendo com a pandemia. É uma coisa que realmente é inaceitável nesse momento. Mas é um combate diário que a gente faz também. A quantidade de informação que todo mundo recebe diariamente,
de fake news, de coisas ainda tratando a pandemia como gripezinha ou coisa que o valha, ainda é assustadora. Então é um combate permanente e acho que a melhor forma que a gente tem para homenagear essas pessoas é continuar esse trabalho de intensificá-lo ainda mais, por mais duro que seja, né? Às vezes dá a impressão que a gente está enxugando gelo, porque você atende uma pessoa e aparece mais 10. É um trabalho que... e tantos trabalhos nessa linha, né, Glauco? A gente vê lá os franciscanos lá no Largo São Francisco, do Serviço Franciscano de Solidariedade, o trabalho incansável do padre Júlio Lancelotti, e tantas outras ações aí que procuram atender aqueles que mais precisam. E eles também estão integrados à rede. Inclusive, Glauco, agora provavelmente em abril, a gente deve lançar, eu estou fazendo a produção de um documentário sobre o padre Júlio Lancelotti, chamado Padre Júlio Lancelotti, Fé e Rebeldia. Então, provavelmente agora em abril a gente vai estar lançando, não só para dar visibilidade, registrar esse trabalho incansável do padre Júlio, mas também mostrar o quanto é necessário esse combate diário que ele faz a esse modelo de sociedade que o Papa Francisco chama de sociedade do descarte. Paulo, então, quando tiver o documentário pronto, aí você volta a conversar conosco para a gente falar a respeito dele. E eu queria agradecer a sua participação no Jornal Brasil Atual de hoje. Lembrando aqui, quem quiser então colaborar e conhecer mais o trabalho da rede, o site é redeapoiocovid.com.br, é isso? Isso mesmo, Glauco. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Tá? Um abraço imenso aí ao pessoal da Rádio Brasil Atual, da TVT. É sempre uma alegria estar com vocês, apesar desse momento tão difícil, dessa conjuntura tão complicada. Mas seguimos juntos, crendo na justiça e na esperança. Seguimos. Conversamos aqui com o integrante da Rede de Apoio às Famílias das Vítimas de Covid-19, Paulo Pedrini. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.